Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Jesus ensinando em Lucas, no capítulo 13, versículo 14 e 16, fala acerca da hipocrisia religiosa. Muitas vezes nós deixamos que essa hipocrisia nos domine no nosso dia a dia. Nós esquecemos de quem somos e da obra de Deus e agimos segundo a hipocrisia religiosa que tanto quer nos consumir porque faz parte da natureza humana e não da natureza que Deus nos concedeu. Jesus ensinando diz assim, lá o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe porém o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Esta atitude do chefe da sinagoga muitas vezes não é diferente das nossas. Nós esquecemos de quem somos, do nosso papel neste mundo e agimos como religiosos. A gente estabelece e prioriza regras, aparência e não preocupamos no revelar das virtudes de Deus neste mundo. Somos chamados para revelarmos o nosso Deus. E revelarmos o nosso Deus implica em expressarmos nos nossos relacionamentos as virtudes dele que estão relacionadas à manifestação da misericórdia, como é a situação aqui falada por Jesus, expressão de graça, do amor de Deus e principalmente de entender que nós não existimos aqui, estamos neste mundo para fazer qualquer tipo de mal contra o próximo, mas nós estamos aqui para expressar o amor de Deus, ofertando as nossas vidas em favor das pessoas para que elas possam ter a oportunidade de conhecer a Deus. O que me impede de ser um hipócrita religioso? A compreensão da obra de Deus, o que Ele fez, a obra que Ele realizou em nós. Por isso, a base de nossa vida é o arrependimento, que nos conduz ao reconhecimento de que dependemos inteiramente de Deus, que nós não temos nada de bom para oferecer a Deus e que dependemos inteiramente dele. E num princípio fundamentado que queremos mudar de vida. Nos submetemos a Cristo, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas e nós recebemos de Deus um novo coração, somos feitos um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo. Recebemos da mente de Cristo. Somos capacitados, como Pedro nos fala, para a gente poder rejeitar toda a paixão humana, ou seja, toda maneira de pensar e de viver deste mundo, para que a gente possa viver à vontade de Deus. Precisamos amadurecer, sim, faz parte da jornada. Por isso Paulo nos ensina, dizendo que a gente deve despir do velho homem, da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Quando fala em revestirmos de Cristo, estamos falando na questão da gente mudar as nossas atitudes, compreendendo quem somos para expressarmos o nosso Deus e não sujeitarmos às paixões humanas e nem a maneira de pensar deste mundo. Isto é, não estamos aqui para a obediência de regras, para deixar de fazer o que Deus deseja fazer por causa de regras humanas impostas a nós. E muitas vezes o que a gente deixa de exercer misericórdia e graça por causa da nossa ganância, por causa da nossa o orgulho. E a gente precisa entender que a arrogância e o orgulho não faz parte da natureza, da nova natureza que recebemos de Deus. Nós estamos aqui para expressar isso. Por isso a gente deve nos despir disso, ou seja, tirar isso, deixar de fazer isso. Na natureza humana, ela continua existindo, mas nós morremos para isso, para revelarmos o nosso Deus ao mundo. Somos chamados para revelarmos Deus ao mundo, e a gente precisa entender isso, que revelamos Deus ao mundo quando vivemos neste mundo como Cristo. E aí, então, nós somos sal na terra, somos luz neste mundo, como família, por entendermos que estamos unidos com Deus, e Ele unido conosco, nós andamos neste mundo como um só povo, como o reino de Deus, expressando e manifestando o reino de Deus, revelando a glória de Deus a todas as pessoas, sendo reconciliadores dos homens com Deus, porque nós
imitamos a Cristo. E nós precisamos entender que é assim que a gente deve viver. Se em nós há qualquer atitude que não revela misericórdia, graça, bondade, nós precisamos entender ou nós não estamos alinhados com Deus, nem sujeitos à sua vontade, ou somos imaturos e precisamos caminhar para a maturidade. Mas como caminhamos para a maturidade? Tomando como base as Escrituras Sagradas, que é a fonte do conhecimento de nosso Deus e de sua vontade. Ao entendermos as Escrituras, nós buscamos e desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus para que nós andemos como imitadores de Cristo. Pois foi isso que Cristo falou na sua oração em João 17, quando ele diz que a vida eterna está em conhecer o Pai. E a vida eterna está em expressarmos essa vida por meio que nós fazemos e vivemos. Por isso, o nosso dia a dia deve ser para revelar misericórdia, graça, compaixão, o amor de Deus a todas as pessoas. Não hipocrisia, não arrogância, não ganância. Então é isso que a gente precisa entender. Somos chamados para revelarmos o reino de Deus e não uma hipocrisia religiosa. Não criar regras que vão fazer com que as pessoas façam ou deixem de fazer as coisas, porque isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus tem que ver com o meu entendimento de quem é Deus, de conhecê-lo, de compreendê-lo e de viver imitando a Ele. Esse é o nosso compromisso com Deus, viver e expressar e revelar Deus a esse mundo para que a igreja faça diferença e não seja mais uma instituição humana que revela simplesmente uma hipocrisia. A gente precisa crescer e amadurecer nisso, nos comprometer com Deus de fato e com sua vontade para vivermos neste mundo como Cristo, revelando o Pai e sendo responsáveis pela reconciliação dos homens com Deus. Que a gente entenda isso. Deixemos de ser hipócritas religiosos e nos submetamos à vontade de Deus e vivamos plenamente essa vontade neste mundo. Que a gente entenda isso, compreenda essas coisas e que vivamos essa plena vontade neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.